vamos começar. Eu vou apresentar a Bia para quem está assistindo ao vivo e quem vai assistir depois também vai conhecer a Bia. Ela é nutricionista e técnica em nutrição e dietética. Atende o público materno-infantil, principalmente introdução alimentar, recusa alimentar e sobrepeso infantil. Bia Castilho, seja muito bem-vinda na Semana Entre Mães. Obrigada. Oi, gente. Vocês que estão aí já podem mandar mensagens se quiser, mandar perguntas, daí a gente vai respondendo aqui conforme for o assunto ou então no final. Não tem problema. Se vocês não tiverem me ouvindo aqui, que não sei se o microfone tá bom. Tá ótimo, Bia. Fica tranquila. Vamos falar um pouquinho de introdução alimentar hoje, né? Ô, Bia, é só a criança ter 6 meses a gente pode introduzir o alimento sólido? Conta um pouquinho pra gente. Não entendi a pergunta, por favor. É só a criança ter 6 meses e a gente pode começar a introdução ou não? Vamos. Então, essa é uma dúvida super comum, né? Porque às vezes a gente acha que é só a idade que importa. E não é, na verdade, né? A gente fala que a criança tem que começar a introdução alimentar com 6 meses, porque antes dos 6 meses o leite materno é suficiente para garantir todos os nutrientes e tudo que a criança precisa, incluindo a água, né? Muita gente acha que tem que dar água antes, mas não. O leite materno é totalmente suficiente em relação a isso. Mas a gente fala para começar com 6 meses, porque antes dos 6 meses o bebê não está com o trato gastrointestinal maduro o suficiente para receber, digerir e absorver esses alimentos sólidos. Mas além da idade, também tem outros sinais que mostram se o bebê está preparado ou não, que são os sinais de prontidão, né? Quem já estudou aí ou já fez introdução alimentar já vai saber muito bem do que eu estou falando. Esses sinais de prontidão são alguns sinais que a gente pode observar no bebê, qualquer pessoa pode observar no bebê, que mostram que ele já é capaz de receber esses alimentos. Esses sinais podem acontecer antes dos 6 meses ou depois dos 6 meses, depende um pouquinho de cada bebê. Mas, basicamente, esses sinais são o bebê conseguir se sentar sozinho, sustentar o tronco, né, a cabeça, porque isso vai facilitar caso ele precise engasgar, por exemplo, ele precise cuspir algum alimento para fora. Esse controle do corpo facilita bastante. O reflexo de protrusão da língua, que todo bebezinho tem, que é ficar colocando a língua para fora, né? Chega perto de alguma coisinha, a linguinha já vai para fora. Quando esse reflexo diminui, significa que ele já tem um pouquinho mais de controle na língua. Então, ele já consegue engolir, por exemplo, os alimentos, né? Porque quando a gente vai engolir, a língua tem que ir lá no céu da boca. Então, o bebê sustentar o tronco, sentar sozinho, né? Sem cair, sem muito apoio. Diminuir esse reflexo de protrusão da língua, se interessar pelos alimentos. Então, quando tem alguém comendo, ele fica super curioso, já tem interesse. E conseguir fazer esses movimentos mais voluntários com a boca também, né? Também nessa idade o bebê começa a pegar as coisas e colocar na boca. Então, controle é muito comum, chinelo, tudo que a gente não quer que o bebê coloque na boca, né? Celular. Verdade. Então, esse sinal apareça também. Certo. Então, assim, sempre juntar os sinais de prontidão e a idade. Se o bebê já tem 6 meses e não tem os sinais de prontidão, não é hora de começar a introdução alimentar, espera mais um pouquinho. Se o bebê já tem os sinais de prontidão, mas ainda não tem 6 meses, também não é hora de começar, é melhor esperar um pouquinho. Então, sempre a junção desses 2 fatores, a idade e os sinais. Entendi, Bia. Ah, joia. O que mais você conta pra gente? Estela, eu acho que eu vou trocar aqui o Wi-Fi rapidinho, porque eu acho que ele não tá rolando muito, não. Tá bom. 2 segundos eu volto. Então tá bom. Esperar um pouquinho, pessoal, ela tá com um problema. Escreveu aqui, né? Voltei, troquei de lugar. Acho que agora vai ficar melhor. Desculpa, Estela. Imagina, que isso, acontece. Então vamos lá. O que você tinha me perguntado? Que eu já não lembro. Ô, Bia, nesse meio de tempo apareceu uma pergunta aqui. Tá. Quando posso ofertar doce para as crianças? Então, esse é um assunto muito comentado também, né? Porque a gente sabe que não deveria ofertar muito cedo. Mas quando é muito cedo, o que muita gente acha que é frescura, né? Então, o ideal, o que é recomendado por todos os órgãos de saúde é que a gente não oferte doces, açúcar, né? E nenhum alimento que contém açúcar antes dos 2 anos de idade. Então, o ideal seria só depois dos 2 anos mesmo. Certo.
Por quê? Primeiro, quando a gente dá muito alimento que tem açúcar pro bebê, esse sabor muito forte do açúcar, ele acostuma o paladar do bebê com esse sabor forte. Então, o bebê tende a recusar mais pra frente frutas, verduras e legumes, porque eles vão ter um sabor ou mais amargo ou um pouquinho menos forte, né, do que o açúcar. Então, o ideal seria a gente oferecer só depois dos 2 anos. E também porque, por conta de cáries, né, que tem o maior risco de sobrepeso infantil, de diabetes. Então, só depois dos 2 anos, porque daí até 2 anos ele acostuma bem com o sabor dos alimentos mais naturais. Entendi. Joia. Respondido, Lara. Certo. E o que mais você conta pra gente? Você tinha me perguntado sobre a idade, né? Então a gente tinha falado sobre o sinal de prontidão e sobre a idade do bebê começar. E aí tem uma coisa assim que é bastante comum também, de dúvida das pessoas, beleza, o bebê já tem o sinal de prontidão, já tem 6 meses, mas eu não sei o que eu faço agora, né? Porque é tanta informação, você vai em um site, tá falando uma coisa, vai em outro site, tá falando outra. Então, é importante a gente entender como começar, o que oferece primeiro, como que oferece. Então, a gente tem vários métodos, várias orientações diferentes de como começar a introdução alimentar. O que eu preciso falar aqui, que daí você já escreve assim, cola na tua parede, que é para quando alguém falar alguma coisa você já saber, que nenhum método de introdução alimentar é melhor do que o outro. Então, a gente ouve muito falar do BLW, por exemplo. Porque o BLW é melhor do que a introdução alimentar tradicional e tudo mais. Mas a gente não tem evidência suficiente para dizer que isso é verdade ou não. O que a gente tem os dois têm, cada método vai ter um benefício e um contra, né? Caso a família não se adapte. Então, é importante saber, todos os métodos, tradicional, BLW, Bliss, introdução alimentar e participativa, todos eles são bons. E aí, qual método você vai escolher vai depender de qual é o tempo que você tem para essa introdução alimentar, quem vai fazer essa introdução alimentar, a forma com que o bebê vai se adaptar. Já vi muita mãe colocando na cabeça que queria o BLW a todo custo, e aí vai oferecer o alimento para o bebê em pedaços e o bebê não aceita. Né? O bebê não consegue se adaptar. Então é importante a gente ir com calma e ir testando ali na primeira semana como eu vou oferecer esse alimento. Pode ser misturado, então oferecer um pouquinho em pedaço, um pouquinho em papinha, enfim. E ir misturando. A única coisa que a gente não pode fazer é liquidificar, bater, processar esses alimentos. Então, que nem fazia antigamente, né? Exatamente. É muito comum, assim, a avó, as pessoas mais velhas, acharem que precisa mesmo, então, bater no liquidificador, ou que precisa misturar, sabe, aquela papinha, feijão, cenoura e batata, né? Tudo misturado. Tem cor marrom, né? É uma cor só. Tudo da mesma cor, tudo com o mesmo gosto. E aí é um pouco perigoso, né? Porque o bebê nunca vai saber o sabor real dos alimentos. Ele não vai saber que tem alimento que é laranja, alimento que é verde. E aí, quando você chegar com 5 anos, com 3 anos, a gente vai falar que ele não come nada, que ele é chato para comer. Mas ele nunca foi apresentado dessa forma. Então, assim, independente do jeito que você escolher para fazer a introdução alimentar do seu bebê, é importante que esses alimentos não sejam misturados, que a gente mostre para o bebê cada alimento tem um gosto, uma textura, um sabor. E também não liquidificar, não bater, não peneirar. Sempre que for mesmo em papinha, amassar com garfo, porque daí ele fica ali com mais fibra, ele preserva mais a textura do alimento, né? Então, aí a gente já sabe várias informações agora. Quando começar e como começar, né? Então, testando aí as consistências e oferecendo os alimentos de acordo com a sua disponibilidade em casa. Exatamente. Como cada família também é única, tem sua disponibilidade, quem vai ofertar também é importante, né? Sim. Aí a família faz a escolha que seja mais adequada para ela. Sim. E como que foi a introdução alimentar aí na sua casa, Estela? Aqui foi aquela missa, mais participativa. Amassadinho, participativa, acho que é, né? Amassadinho e pedacinho também. E aí ele se adaptou? Se adaptou, sim. Ele tinha contato com... Ele podia pegar, mas eu também ofertava mais amassadinho. Sim. Então, essa é bem legal, assim, de fazer esse tipo de introdução alimentar, porque você consegue ir testando, né? Você não está oferecendo nem só de um jeito, nem só de outro. E a vantagem, assim, na minha opinião, não que eu tenha um método preferido, mas sempre que a família não tem nada estabelecido, assim, na mente, eu gosto de propor a participativa. Por quê? A gente consegue garantir que o bebê está comendo alguma coisa, já que eu estou oferecendo mais amassadinho e fica mais fácil dele engolir e tudo mais. Mas a gente também garante que o bebê explore, que ele consiga pegar com a própria mão o alimento, que ele sinta a textura original do alimento, que ele participe de verdade, né? Não fique só lá sentadinho recebendo a comida. Então é bem legal fazer assim, mista.
Isso é muito importante, né? Ele pôr a mão, ele sentir, sentir a textura. E a curiosidade dele já faz levar para a boca. Ele está aprendendo, ele vê a gente comendo, então ele está pegando tudo e pondo na boca. E ele vai fazer isso com alimentos também. A gente tem que só ficar, ter atenção que o BLW, né? Isso. Me corrija se eu estiver falando errado. Ele faz um pouco mais sujeira, né? Só esse método. A criança derruba mais, então a família tem que estar preparada já, né, Bia? Colocar um pano no chão, porque a criança vai fazer sujeira. Eu sempre falo que a introdução alimentar, não adianta você achar que a criança vai comer com etiqueta, né? Limpinha. Não acontece. De qualquer forma vai fazer sujeira. O BLW realmente faz mais, porque a criança está fazendo tudo sozinha ali com as próprias mãos, né? Mas a participativa também faz mais sujeira do que a papinha só, também. Então, também. É importante se preparar para isso, né? A expectativa, falar a expectativa. E aí, é até bom a gente ter falado disso, porque tem muita expectativa em relação a quanto o bebê vai comer, ao que o bebê vai comer. Então, antes de começar a introdução alimentar, a gente tem a impressão de que o bebê vai começar a comer na segunda-feira e que aí ele já vai comer um prato cheio de comida e ele vai gostar de todos os alimentos. E aí os pais às vezes, né? Porque Exatamente. o bebê não sabe o sabor de nada, ele só conhece o sabor do leite materno. Ele só conhece a textura, a temperatura do leite materno e aí, do nada, ele tem outros sabores, cores na boca. Então, é normal que no começo ele não aceite alguns alimentos. Isso não significa que a gente não deva oferecer de novo. Aquela caretinha que o bebê faz quando come um alimento a primeira vez, não significa que ele não gostou. Significa que é algo estranho para ele. Mas Exatamente. Você pode até perceber que o bebê faz a careta, mas se você coloca perto da boca dele de novo, ele abre a boca de novo. Então, ele quer comer. Exatamente. Não significa que ele não gostou. Então é importante controlar a expectativa, assim. Saber que a introdução alimentar não é para o bebê comer de verdade. Esse não é o objetivo. Principalmente nos primeiros meses. O objetivo é conhecer, se adaptar. Para quando ele chegar lá com um ano e meio, ele esteja realmente comendo os alimentos, comendo de verdade, né? E não só passando. Mas é importante falar disso, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que alinhar nossas expectativas antes de começar a introdução alimentar, né? A criança, até o ano, ela está conhecendo o alimento. Exatamente. O leite continua ainda sendo a principal forma de alimentação dessa criança, né, Bia? Sim. A principal forma de alimentação e a principal fonte de nutrientes também. Então, às vezes a gente tem a impressão de que, nossa, o bebê não está comendo muito, meu Deus, ele vai ficar desnutrido. Mas não. Inclusive, não é nem recomendado a gente parar o aleitamento, seja por fórmula, seja no peito. Do jeito que o bebê estiver recebendo leite, não é ideal parar. O ideal é continuar. Enquanto ele faz a introdução alimentar, ele continuar recebendo leite também. Porque é a principal fonte de energia, de nutriente, de alimento em si mesmo, né? Enquanto ele conhece os alimentos mais sólidos. Mas a expectativa é muito real, assim. Às vezes os pais se frustram porque o bebê não está comendo como eles achavam que o bebê comeria. E aí gera uma coisa muito doida que é assim, os pais ficam estressados e preocupados porque o bebê não está comendo como eles achavam que deveria ser. E aí o bebê sente isso, né? Sente que a gente está estressado, está preocupado. E aí ele realmente começa a não comer bem, porque imagina, na hora que ele senta no cadeirão, ele já sabe que vai ser um estresse, que vai ser o pai e a mãe dele de vontade, cara fechada. Então é importante controlar isso, né? Saber que não vai ser tudo do jeito que a gente acha que é. Exatamente. E isso acaba se tornando a refeição um momento desagradável, estressante. E é o contrário que a gente deve fazer, né? Favorecer um ambiente gostoso, onde a família senta na mesa, conversa, come, se diverte. Exatamente. E isso é importante que você falou, porque às vezes a gente fica assim, ó, o que oferecer, qual alimento eu tenho que oferecer, quando eu tenho que oferecer, mas a gente esquece de reparar em como está o ambiente, como está em volta. Ninguém gosta de comer num lugar que tá pesado. Ninguém gosta de comer num lugar que tem briga, que tem alguém falando alto com você. E é a mesma coisa com as crianças, assim, no geral. Fora a introdução alimentar, assim, de qualquer idade. É importante que seja um ambiente limpo, que seja um ambiente calmo, que seja um ambiente gostoso, que o bebê veja as pessoas sorrindo em volta dele, né? Não, assim, de cara feia, preocupado. Então é muito importante também tomar cuidado com o ambiente. Legal. Bia, fala um pouquinho mais sobre os métodos. Você falou alguns nomes. Explica a diferença pra gente, por favor.
Vamos lá. Ó, as quatro principais formas, assim, métodos que a gente vê sendo divulgados são o tradicional, que é como a gente fazia antigamente, né? Que era o único método divulgado antigamente, disponível antigamente, que é você amassar todos os alimentos em forma de papinha e oferecer para o bebê. Esse método tradicional, ele foi sofrendo algumas modificações e algumas orientações em cima dele ao longo do tempo. Então, lá atrás, a gente fazia a introdução alimentar tradicional com os alimentos liquidificados, com os alimentos misturados. Então, era bem diferente. Agora, a gente já tem a orientação de que mesmo que você for oferecer amassadinho, como eu falei, você amassa com garfo, você deixa cada alimento amassadinho separado para não misturar e ser tudo da mesma cor. Você amassa menos, né? Então, o tradicional, de forma geral, é a papinha, que a gente conhece. É oferecer em papinha, onde, na maioria das vezes, o bebê não participa muito. Tem um caso ou outro onde o bebê vai receber em papinha e os pais vão deixar ele se melecar, pôr a mão, que é o ideal, né? Ele sempre participa do jeito que você escolher. Mas, de maneira geral, o bebê recebe de uma forma mais passiva os alimentos. Daí a gente tem o BLW, que daí foi muito divulgado, né? Que é quando o bebê, na verdade, a tradução literal é o desmame guiado pelo bebê, né? E aí tiveram várias contradições em cima disso, porque dá a entender de que o bebê vai começar a comer e vai precisar parar de tomar leite. Mas não é bem isso. Então, ele foi proposto justamente para o bebê ser alguém ativo na alimentação dele. Então, a ideia é que o bebê coma quanto ele quer, que ele escolha o alimento que ele está pegando, que ele coma do jeito que ele se sente mais confortável, seja apertando, seja lambendo, seja, enfim, com as próprias mãos, né? Sem a interferência de um adulto. Lógico que nesse método, ainda assim, o adulto vai estar lá do lado, ele vai ter que preparar comida, ele vai ter que estar ali o tempo todo para o bebê não ter nenhum risco, né? Mas, uma das considerações que foram feitas, né, depois que esse BLW foi muito divulgado, foi que o bebê, ele só chupava os alimentos. Então, por exemplo, a carne. Ele chupa a carne e não chega a comer. Por um lado, não tem tanto problema com isso, porque, como eu falei, a carne ele não vai ser uma fonte de nutriente. Ele também vai ser uma fonte de nutriente, mas não só isso. Ele está com carne e tudo mais. Mas o bebê realmente ingere menos, né? Porque ele fica ali um tempão com o alimento lambendo, chupando o alimento, e não come de verdade. Então, depois disso, e aí o BLW era bem aberto em relação a isso, assim, não tinham especificações muito certeiras, assim, em relação a isso. Era só o bebê, não só, né, mas de maneira geral, o bebê comendo da forma que ele quer e guiando a sua própria introdução alimentar. E aí, por isso, foi desenvolvido o método Bliss, que é o BLW com algumas orientações mais específicas. Então, no Bliss, tem orientação, por exemplo, de sempre ter um alimento fonte de ferro, né, uma proteína. Tem outras orientações sempre de ter um alimento fonte de caloria, enfim, fonte de carboidrato. Então, a gente tem orientações para que o BLW fosse feito de uma maneira mais assertiva em relação ao que o bebê está consumindo. Mas, de maneira geral, eles são muito próximos, né? São muito parecidos. E aí, tem a introdução alimentar participativa, né? Que é quando a gente mistura um pouquinho de cada método. Então, a gente oferece, além de oferecer para o bebê o alimento amassadinho na colher, para ele abrir a boca e comer e sentir o gosto, a gente também oferece esse alimento em pedaço. Então, o brócolis amassadinho com garfo e o brócolis cozido, mas inteirinho. E aí tem os cortes certos que a gente pode fazer no BLW para evitar engasgo, né? Mas, de forma geral, o bebê, foi o que eu falei, a gente garante que o bebê está comendo um pouco mais e ele também conhece os alimentos. Mas aí, assim, a forma que você escolher fazer, o importante é você controlar a expectativa, garantir que o bebê vai ter um ambiente calmo e tranquilo para poder se alimentar e procurar a orientação de um profissional. Porque se a gente for só procurar em site, a gente vai ficar maluco, né? Fica confuso. Porque... Exatamente. São muitas esse é o mais importante, né? Sim. Então, assim... Independente de qual você escolher, favorecer um ambiente calmo, limpo, como você disse, e ter a orientação de um profissional. Porque dicas a gente acha de monte na internet, mas seu filho é único, né? Exatamente. E aí, assim, a gente até evita uma coisa que é muito comum, assim, de você achar que está oferecendo tudo que seu filho precisa, mas daí quando a gente vai ver, você está deixando de oferecer um grupo alimentar específico que ele vai precisar. Enfim, é sempre bom porque daí te abre a mente, né? Independente se seja... É sempre melhor um nutricionista infantil que vai falar sobre alimentação de uma forma mais específica, mas aí a gente também tem os pediatras, né? Que podem orientar também, os fonoaudiólogos, enfim. Então é importante ter uma orientação, assim, se você quiser saber mais a fundo
e se você tiver confuso com alguma coisa mais pontual, assim, para você conseguir fazer tudo com segurança, porque lembra que o bebê sente? É importante você estar seguro do que você está fazendo. Exatamente. E aí, Pode falar. Estela, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre quando você fez a introdução alimentar do seu filho. Você falou que fez de forma participativa, né? Você me fala como que foi o começo. Ele aceitou de boa, assim, de primeira? Ou foi meio assustador? Então, era bem gulosinho, viu? Ele aceitava tudo que eu oferecia para ele. Ele comia A bem? única, comia. A única fruta que ele não aceitava e não aceita até hoje é manga. E eu ofereci, você lembra? Eu ofereci de várias formas, fiz aquele danoninho com inhame, nada, 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 nada. Ele sentia até ânsia quando ele sentia o gosto na boca, então parei. Agora eu não ofereço mais mesmo. Mas assim, foi bem tranquila. Comecei a pediatra que orientou no começo, né? Depois eu passei com você. Mas ele começou com a papinha salgada no almoço. E a janta foi, se eu não me engano, com 7 meses que ela passou pra gente. Mas aí ele foi aceitando tranquilamente, Bia. Então, isso que você falou da manga é muito legal, né? Porque, assim, a gente tem na cabeça de que se a gente oferecer tudo, o bebê vai gostar de tudo. E aí, às vezes, fica um negócio assim, mas ele não gosta da manga. Eu sei que você era super tranquila em relação a isso, porque ele sempre comeu bem. Mas tem pais que ficam, né? Tipo, nossa, mas ele não gosta de tal fruta, ele não gosta de tal legume. Mas a criança não precisa gostar de tudo. Ela precisa... A gente não gosta, né, Bia? A gente Exatamente. não gosta. São preferências pessoais, assim, realmente vai ter coisa que o bebê não vai gostar. Mas nada impede, por exemplo, de o gosto dele mudar. O nosso gosto muda também com o tempo. Né? O nosso paladar muda. Já percebi isso. Hoje ele está com 2 anos e 7 meses, né? Ele, por exemplo, laranja ele gostava muito. Hoje o azedo para ele já é mais difícil. Tem dia que ele aceita suco, tem dia que não. Então, isso muda bastante, até pra gente, né? Se a gente vai experimentar um alimento agora, pode ser que com as experiências que a gente teve até hoje com a alimentação, com tudo que a gente provou, a forma com que esse alimento foi apresentado, a gente acha que não gosta, mas daí a gente experimenta feito de um outro jeito e a gente gosta. E isso não vai acontecer com o bebê de uma hora pra outra, né? Pode ser que daqui 3 anos ele goste de uma coisa que agora ele não gosta. Sim. É normal. E a gente é assim, né? Às vezes, quando mais novo, não gostava por exemplo, eu não gostava de beterraba. Hoje eu gosto. Com eles também da mesma forma, né? Passa um tempinho, eles podem gostar ou não. Exatamente. Daí o que é importante? Por exemplo, se vocês aí na sua casa gostam de manga, que é um alimento que ele não gosta muito, ele tá vendo ali que aquele alimento tá em casa, que os pais comem, que os avós comem. E aí, daqui a um tempo, voltar a oferecer de novo esse alimento, né? Para o bebê continuar sendo apresentado e sendo oferecido para esse alimento, né? Para a gente conseguir garantir que ele tenha contato de alguma forma mais pra frente e ter a possibilidade dele gostar ou não. Né? Pode ser que ele nunca goste, mas pode ser que ele volte a gostar. A gente não sabe. Exatamente. Ô, Bia, e é importante a família oferecer o mesmo alimento que ela come para o bebê ou fazer um alimento diferente? O que você indica? Sim, sempre é importante, assim. Por isso também do acompanhamento com o profissional, né? Independente de quem seja, assim, para te orientar. Porque imagina, o bebê aprende tudo imitando. Ele aprende a falar imitando, vendo como a gente movimenta a nossa boca, o que a gente fala em cada momento. Então, por exemplo, como que o bebê que não fala ainda sabe o que é sim e o que é não? Porque ele aprendeu que os pais, em alguns momentos, falam não, quando ele não pode encostar em algo, ou não pode pegar algo, e que ele fala sim em determinados momentos. Então, ele já sabe ali qual a utilidade da palavra sim e da palavra não. Então, eles vão sempre observando e imitando. Se eu tento oferecer algo que o bebê nunca viu, que o bebê nunca teve contato, é normal que ele estranhe. E aí, no começo da introdução alimentar, pode ser que você nunca tinha manga na sua casa e você oferece para o seu filho goste. Só que com o passar do tempo, quando ele tem 1 ano, quando ele tem 2 anos, quando ele tem 3 anos, como é que eu vou manter ele comendo manga se ninguém come manga em casa? Eu tô usando a manga aqui porque foi a primeira coisa que veio na cabeça. Eu sei que vocês comem lá, mas assim, de uma forma geral, é importante que ele coma o que as outras pessoas em volta estão comendo. Porque ele vê que as outras pessoas estão comendo também é um reforço positivo. De que ele pode comer aquele alimento, de que aquele alimento é seguro, de que é gostoso, de que ele faz parte do grupo porque ele está comendo aquilo. Então é muito importante sempre assim, oferecer o que o bebê já vê as outras pessoas comendo. E aí, em alguns casos, é até interessante, porque a família muda a alimentação para a introdução alimentar. Então, eu tô até atendendo uma família agora
Que, espera só um pouquinho. Eu tô falando muito e aí minha voz começa a dar uma travada. Mas Eu também tô ruim esses dias. É o tempo. então, tem uma família que eu tô acompanhando que eles não comem muitas frutas, mas eles vão iniciar a introdução alimentar e eles querem que a bebê mantenha esse hábito. Como? Então, eles estão começando a comer frutas também. Então, é muito legal, muda a alimentação da família toda. Em casa aqui também, nós mudamos bastante. Praticamente não compramos frutas. E aí passamos a comer. A gente quer que a criança tenha bons hábitos alimentares, né? Então a gente tem que dar o exemplo. Então é importante, assim, além de tudo, que todo mundo tenha uma alimentação parecida. Inclusive, por exemplo, se você vai fazer introdução alimentar de forma participativa ou tradicional, que os alimentos são mais amassados, é importante que essa consistência evolua, porque não é para a criança ficar comendo alimento amassado para sempre. Né? Uhum. O ideal é que, ao longo do tempo, até quando ele completar 1 ano, no máximo 1 ano e meio, ele já coma comida com a consistência que a família come. Então, arroz na consistência que a família come, os legumes na consistência que a família come, porque ele faz parte do grupo, né? E ele já tem capacidade para comer os alimentos daquele jeito. Então, é importante também evoluir a consistência. E com o tempo vão nascendo os dentinhos e isso vai ajudando na mastigação, né? Então não precisa já ser tão amassadinho. Exatamente. Além do mais, assim, ele já tá super craque na digestão, né? Sim, ele sabe o que ele faz com o alimento na boca, né? Ele sabe que tem que jogar pra dentro. Exatamente. Então, assim, é importante isso evoluindo conforme o bebê vai se desenvolvendo, pra garantir que ele come igual a família depois. E aí, até uma coisa interessante, assim, por exemplo, quando o bebê começa a ir pra escolinha, quando a criança começa a ir pra escolinha, tem muito caso, assim, de recusa alimentar, por exemplo, quando a criança é um pouco mais velha. A criança não come direito em casa, assim, não quer aceitar brócolis e cenoura em casa. Mas daí na escola ele come. Por quê? Em casa, Aconteceu. o irmão não come, o pai não come, e ele tem um reforço de que, se eles não comem, eu também não preciso comer. Na escola, todos os amiguinhos comem, então a criança come porque o grupo está comendo. Então é importante. Exatamente. Muito importante. Bia, só compartilhando o que aconteceu aqui comigo, né, com o Miguel. Ele estava numa recusa alimentar terrível, ele não estava mais aceitando frutinha, legumes. E ele começou esse ano na escolinha, em fevereiro. E a alimentação dele se melhorou demais, demais. A professora falou para mim essa semana na reunião que ele repetiu, ele repete o prato, ele come 2 vezes. Eu falei, nossa, que bom. A criança, ela aprende por observar, né? Ela vê os outros comendo, ela quer comer também. Mas até a gente, pode parar para reparar. Se você tá num lugar, por exemplo, às vezes a gente não tá nem com fome. Você vai para uma festa de um parente, e aí tem várias comidas lá, tá todo mundo comendo. É muito difícil que você não coma. Não, às vezes você tá com vontade de comer aquele alimento, mas tá todo mundo comendo. Daí você vai ficar meio deslocado, né? Então, a gente mesmo adulta acaba fazendo. Tem um estudo que é muito legal. Eles fizeram assim para entender essa questão da influência social, da influência dos outros nas nossas ações. E aí, acho que tem até vídeo sobre isso na internet, que eles colocaram pessoas fazendo fila e deixaram ali no meio da rua. Não tinha placa nenhuma indicando por que aquela fila estava sendo feita. Não tinha nada, só tinham pessoas se enfileirando, né? Um atrás do outro. E aí, outras pessoas que estavam passando, que não tinham nada a ver com esse experimento, entravam na fila. Porque elas estavam vendo que estava todo mundo entrando na fila. Todo mundo indo. Então, assim, a gente acaba fazendo as coisas que a gente vê as outras pessoas fazendo. Umas pessoas são mais influenciadas por isso, outras menos. Mas a gente faz. E com a criança, mais ainda, porque ela tá aprendendo tudo. Então. Bia, e outra pergunta. A questão de tempero. Posso temperar comida normal? Com temperos naturais, lógico. Cebola, sal, alho. Posso usar tudo? O que a gente sempre orienta é em relação ao sal. Então, você pode usar qualquer tempero na comida do bebê. Mas, até 1 ano de idade, é melhor evitar o sal. Por quê? Além da questão de muitas famílias consumirem muito sal, então, assim, a média no Brasil é muito, muito grande. A gente acaba consumindo o dobro do que é recomendado consumir por dia, assim, do que é o limite. Em média. Entendi. Então, o nosso consumo de sal é muito grande no Brasil. E aí, às vezes, as pessoas acham que vão temperar a comida do bebê, acabam temperando igual temperam em casa, colocam muito sal e a gente acaba dando sal muito cedo. E lembra que eu falei que o bebê, ele não começa a introdução alimentar antes porque ele não tem maturidade fisiológica suficiente? É a mesma coisa para o sal. Tudo que a gente come, a gente tem que filtrar, né? Nos nossos rins e tudo mais. E para o bebê,
o excesso de sal, ele acaba sendo um pouco pesado, porque imagina, o corpo dele nunca precisou filtrar muitas coisas, assim, muitos alimentos, com nutrientes diferentes, com sais diferentes. E aí, quando a gente começa a introdução alimentar, já tem os sais minerais, já tem as vitaminas, tudo que o corpo precisa lidar com a digestão e tudo mais. Se a gente coloca o sal ainda, que precisa ser filtrado pelo corpo, a gente acaba sobrecarregando também a função renal. Então, é importante tomar cuidado com o sal, não oferecer até 1 ano de idade. E aí, com 1 ano de idade, começar a colocar um pouquinho, né? Até evoluir para o quanto a família consome. E aí, se a família come muito sal, é importante diminuir um pouquinho. Mas então, nesse começo, assim, de 6 meses a 1 ano de idade, o ideal é temperar com alho, cebola, com salsa, cebolinha, enfim, com todos os temperos naturais, menos o sal. Daí pode pôr azeite, tem que temperar bem, para ficar gostosinho. Mas até é importante para o sal não modificar muito o gosto do alimento, né? E aí ele conhece o alimento daquela forma, mais natural. Quando a gente começa a oferecer com um pouquinho de sal com 1 ano, a chance dele recusar é muito menor. Porque ele já sabe como é o gosto até sem sal. Imagina com sal, né? Então, sim, acaba ficando mais atrativo para ele, né? Sim. Depois de 1 ano. Exatamente. Então é importante tomar cuidado. Daí sal, então, até 1 ano, melhor não. E aí, quando for 1 ano, pode colocar sal. Mas daí a gente toma cuidado com a quantidade. Coloca pouquinho. Aí até uma coisa assim, ó. Por exemplo, como eu vou oferecer o arroz pro bebê? Eu vou oferecer, já que eu não posso pôr o sal, eu vou ter que fazer 2 arroz em casa? E aí a gente... Era essa a minha pergunta agora. A gente tem 2 soluções. Ou você faz um arroz só pra família toda. Aí você deixa pra colocar o sal no final, né? Quando o arroz já estiver cozido, você salga ele pra família e deixa um pouco sem sal pro bebê. Não fica igual, porque o grão não cozinhou com o arroz, com o sal, foi depois. Mas a gente também pode fazer os 2 arroz separados. Só que aí você não precisa cozinhar todo dia. Então, por exemplo, você pode fazer uma panela de arroz um pouco menor sem sal e congelar. Ou então deixar na geladeira pro bebê ir consumindo ao longo da semana. Você não precisa fazer todos os dias 2 panelas de arroz diferentes, né? Você pode ir fazendo e deixando armazenado. E aí essa é uma dica super boa, assim. Sempre congela. Sempre congela. Legumes, sempre faz uma quantidade um pouco maior e congela. Porque daí você não fica naquela correria de ter que fazer tudo em todas as refeições, sabe? Eu oriento bastante isso para as famílias que eu atendo, Bia. Principalmente para aquelas que a mãe não tem muito rede de apoio. Então, sempre oriento fazer a comida, até da família, né, no geral. Fazer um dia e congelar. E isso não perde nutrientes se eu congelar os alimentos prontos. Então, sempre tem perda, né? Até quando a gente vai cozinhar um alimento, sempre tem perda. Daí a gente tem até aquela orientação, né? De na introdução alimentar, cozinhar os legumes no vapor. Porque aí perde menos nutriente na água do que se cozinhasse na água. Toda vez que a gente for modificar um alimento, seja cortar, tem muito nutriente que é fotossensível, né? Então, com a exposição à luz, vai perder um pouco de nutriente. Com a exposição ao calor. Mas, assim, não é uma coisa que a gente precisa se preocupar em níveis absurdos, assim. Tipo, não vou congelar, vou deixar minha rotina mais difícil, porque vai perder... Não. Tem que pesar, né, Bia? Tem que estar na balança. Exatamente. Então, assim, Vale sempre a vai pena. perder um pouco. Sempre vai perder um pouco. Mas, por exemplo, uma coisa legal que é pra fazer é o método de branqueamento. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Por exemplo, vou dar o exemplo do brócolis aqui. Você cozinhou o brócolis na água ali por 2, 3 minutinhos na água fervendo. Na hora que você for tirar esse brócolis da água fervendo, você coloca direto na água com gelo, na água bem gelada. Pelo mesmo tempo que cozinhou. Então, cozinhou por 2 minutos, deixa 2 minutos ali na água gelada. Cozinhou por 1 minuto, deixa 1 minuto ali na água gelada. Por quê? Isso vai fazer como se fizesse uma película em volta do alimento e vai manter os nutrientes ali dentro, sabe? Vai manter um pouquinho melhor, vai ter menos perda. Então, é uma coisa legal que dá pra fazer com brócolis, com cenoura, com chuchu, com beterraba, enfim, com vários legumes. Dá pra gente fazer esse método de tratamento. Que legal, amei a dica. E aí, depois que você fizer isso, então, colocou na água fervendo, direto pra água fria, você pode congelar, você pode deixar na geladeira, que vai perder um pouco menos do que perderia se você não tivesse feito, sabe? Que legal, amei a dica. Então, é bem legal. Aí, é uma dica, assim, pra quem vai congelar, fica super mais prático. E Sim, você garante um pouquinho. você conserva mais, né? Exatamente. Ai, que bacana. Exatamente. E aí, ó, você falou sobre o que oferecer. Você falou da janta, que pro Miguel foi só com 7 meses. Daí a gente tem várias orientações também, assim, e isso é de conduta de cada profissional. Tem profissional que fala para começar com as frutas, tem profissional que fala para começar com os legumes, outros que falam para começar todos os alimentos juntos. E aí, assim, não tem um certo e errado.
Mas pra mim, né, a minha conduta, eu tenho a impressão de que quando a gente começa só com as frutas e fica um mês só com as frutas, o bebê já vai ter mais preferência pelo sabor doce, porque o leite materno é mais adocicado. Uhum. Daí a gente vai oferecer os legumes só depois, a chance dele recusar é maior. Mas também não vejo necessidade de ficar um mês só com legumes. Eu acho que a gente pode começar os dois juntos, sabe? E aí a gente vai adaptando. Eu também não oriento a janta logo de cara. Eu coloco a janta só para depois. Começa aos pouquinhos, né? Com os lanches, com o almoço, com o café da manhã. E depois a janta. Mas aí a gente pode começar os alimentos juntos ou separados, enfim. Daí vai do profissional que está orientando. Você falando agora, eu lembrei. Eu lembro que a gema do ovo também foi só com 9 meses. Foi bem depois. Isso. Aí a gente A gema, claro, não lembro. Agora eu fiquei dúvida. A gente tem os alimentos que são potencialmente alergênicos, né? Que podem causar alergia. Então aí a gente tem os peixes, os frutos do mar, o glúten, né? Do trigo, o ovo. Todos esses alimentos, eles acabam. Acho que as castanhas também. Esses alimentos, eles têm a chance maior de causar alergia no bebê. E aí, eu também não oriento com 6 meses, mas em teoria, esses alimentos já podem ser consumidos nessa idade. Eu sempre oriento para começar com 7, 8, mas antes de um ano, né? A gente oferecer um pouco desses alimentos antes de um ano. Por quê? Durante os 6 meses a um ano, enfim, varia muito dependendo de qual autor você está lendo, eles falam sobre a janela imunológica. Então, é um período em que o sistema imunológico do bebê, que ainda não é completamente formado, ele fica mais maleável, sabe? Mais flexível. Então, quando a gente oferece esses alimentos com 8 meses, com 7 meses, com 9 meses, a chance dessa criança ter alergia ao ovo, ter alergia ou algum tipo de reação com frutos do mar é muito menor. Por quê? Nessa acomodação do sistema imunológico, a gente apresentou esses alimentos a ele. Não esperou o sistema estar completamente formado para causar uma reação. Então, tem vários estudos que mostram que quando a gente oferece esses alimentos para o bebê, nesse período, a chance dele ter alergia é menor. Então, é importante também oferecer esses alimentos. Não deixar de oferecer, né? Mas observar, né, Bia? Se tiver alguma reação alérgica, já procurar um profissional, né? Sim. Tá me ouvindo bem? É muito importante. E aí, é sempre bom observar o cocô. Tô te ouvindo. Acho que tá com delay agora. Mas tô te ouvindo. Mas, então, é sempre importante observar o cocô do bebê, porque pode mudar a cor, pode ter sangue no cocô. Então, esses são sinais assim, de intolerância, de alergia. Pode aparecer na pele, né? Então, aquela vermelhidão muito forte nas costas. São alguns sinais que você pode observar que pode ser o sinal de alguma alergia, mas também pode ser outro tipo de coisa. Daí tem que procurar um profissional, um médico, enfim, para saber se é realmente alergia a algum alimento. E aí, falando desses alimentos ainda, o leite de vaca, né? Que era importante a gente tentar não oferecer até 1 ano de idade, porque o leite de vaca, ele tem as moléculas, né, dele muito difíceis de serem digeridas pelo sistema gastrointestinal do bebê, pelo trato gastrointestinal do bebê. Então, é importante que ele não seja apresentado esse leite antes de 1 ano. Tem alguns autores que falam que é importante também para evitar alergia, mas como é muito difícil a digestão e ele já tem outro tipo de leite, não tem necessidade de oferecer antes, né? Só 1 ano mesmo. Então, por exemplo, se a mãe não pode amamentar, o ideal é sempre a gente ir para a fórmula e não para o leite de vaca, sabe? E nem o queijo eu posso oferecer antes ou não também? Queijo. Então, eu não oriento a oferecer antes. Eu sempre oriento começar com 1 ano. Mas aí tem profissionais que orientam, que falam que não tem problema nenhum. Eu fico pensando, a gente tem vários outros alimentos que a gente pode oferecer até 1 ano de idade, né? Vários legumes, várias frutas, vários grãos, vários cereais. Então, eu não vejo necessidade de começar. Tem profissional que orienta que pode começar com queijo ou com iogurte, mas eu sempre prefiro esperar até 1 ano. Justamente para não causar nenhum tipo de reação. Ai, ótimo, Bia. Tem mais alguma colocação que você queria falar? Não, é muito difícil, né? A gente podia falar aqui 5 horas sobre isso. É muito amplo, né? É muito amplo. Eu adoro falar sobre isso. Mas, assim, em geral, é muito importante, assim, como recado final, assim, controlar a expectativa, né? Entender que o bebê é um ser único, que nada vai funcionar como uma receita de bolo, né? Mesmo com a orientação dos profissionais, às vezes acontece alguma coisa que a gente não estava esperando. E assim, acho que veio aqui na minha cabeça agora que é importantíssimo, sobre a quantidade que você precisa comer. Às vezes a gente fica com isso, né? Tipo, o bebê tá comendo pouco.
Mas tem que lembrar que o estômago dele é pequenininho, então ele vai comer pouco mesmo no início. Não tem problema, ele vai comer pouco e mais vezes no dia. Porque do mesmo jeito que enche rápido, esvazia rápido. Então, e aí é importante que o bebê controle a quantidade que ele está comendo. Né? Não tem como a gente determinar, vai comer 2 colheres de arroz, vai comer 2 colheres de frango. Não dá. Tem dia que ele tá com mais fome, tem dia que tá com menos fome. Então, tem que entender, até o bebê entender também que a comida mata a fome, igual o leite mata a fome, demora um tempo. Quando ele entende isso, é importante a gente deixar ele resolver quanto que ele vai comer. Porque a gente sempre nasce, né? Desde pequeno a gente tem uma conexão muito forte com nossos sinais de fome e saciedade. E aí, ao longo da vida, por conta de fatores externos que influenciam a nossa alimentação, a gente acaba perdendo essa conexão. Então, às vezes, a gente na adolescência, na fase adulta, sem saber quanto precisa comer, comendo mais do que precisava, ou comendo menos do que precisava. E para a gente garantir que esses sinais, a gente reconheça esses sinais e consiga comer de forma tranquila, intuitiva, até a fase adulta, é importante que a gente respeite a fome do bebê e que deixe ele decidir quanto ele vai comer. Então, eu sempre falo, divide as responsabilidades. Os pais decidem onde comer, então se essa refeição vai ser na rua, se essa refeição vai ser em casa, se for em casa vai ser na mesa, vai ser no cadeirão, vai ser onde? Então, onde comer são os pais que decidem. O que vai ter naquela refeição, então, se vai ter brócolis ou se vai ter beterraba, não é o bebê que decide, são os pais que vão comprar e cozinhar. E também a hora que essa refeição vai ser feita. Então, os pais que são responsáveis por estabelecer a rotina, determinar que hora é a hora do almoço, que hora é a hora do lanche da tarde. Então, essas 3 responsabilidades são dos pais. E o que o bebê decide? O bebê decide se vai comer, o bebê, a criança, enfim, o adolescente, se vai comer, porque daí vai ter momento que o bebê tem outra necessidade, seja dormir, seja beber água, seja, enfim, brincar, e não vai comer, não sentiu fome, ou acabou de mamar, tá com o estômago cheio, não vai ter interesse. Então, se ele vai comer, se ele falar, sim, vou comer, se ele tiver interesse em comer, maior, quiser comer, vai decidir o que ele vai comer. Então, os pais decidiram o que vai ser oferecido. E aí tem 5 opções de alimentos. Se ele não quiser comer um alimento, a escolha é dele. Isso não significa que eu não vou oferecer de novo, mas não significa que eu vou forçar o tempo todo e falar, o bebê vai escolher se vai comer, o que vai comer entre o que foi oferecido e quanto ele vai comer. Então, daí é o bebê o bebê, a criança, enfim, o adolescente que tem que entender essas necessidades. Quando a criança já é mais velha, o adolescente mais velho, e não tem essa conexão, a gente tem um trabalho para restabelecer essa conexão, né? Para fazer ele entender esses sinais, para conseguir conectar de novo. Mas é importante a gente estimular que as crianças sempre tenham essa conexão. Porque, às vezes, a gente tem a mania de enganar a fome ou de comer só porque deu 3 horas. E é igual xixi, igual fazer xixi. Se eu tô com vontade de fazer xixi, adianta eu dormir? Não adianta. Adianta eu tomar água? Não. Adianta eu comer? Não adianta. Eu tô com vontade de xixi, eu tenho que ir no banheiro fazer xixi. Então, a gente tem que saber ouvir as necessidades do nosso corpo e estimular que as crianças saibam e que elas já têm essas necessidades. Se tá com fome, come. Não é se tá com fome, água, se tá com fome, vai fazer outra coisa, sabe? Então, é importante ter essas divisões aí. Exatamente. Não, eu tenho vontade de pegar água gastando numa caixinha. A Bia é maravilhosa, gente. Obrigada, viu, Bia? Obrigada a você. E a surpresa que eu falei pro pessoal... A Bia tem uma surpresa. Ela preparou com muito carinho. A live vai ficar salva, Estela? Vai sim. Vai? Então, ó, pra quem tá assistindo... Você deixa? Não, você permite? Não tem problema. Para quem está assistindo ao vivo, para quem está assistindo gravado, eu tenho aqui um presente para dar para vocês, que eu sei que todo mundo tem muita dúvida, às vezes você precisa do acompanhamento com um profissional, mas não sabe como vai funcionar, tem um pouco de medo, fica inseguro. Então, para quem está aqui, se vocês quiserem, me manda uma mensagem, fala, vim da live da Estela, a gente vai marcar uma sessão clareza. Então, a gente vai marcar um dia para conversar durante 15, 20 minutinhos, para explicar como funciona o acompanhamento. E também para tirar suas principais dúvidas ali, né? Não é uma consulta, não é algo que eu vou conseguir te ajudar ali 100%, não é um atendimento, que a gente precisa de mais tempo, mas é uma direção, um norte. Então, se você quiser, me manda uma mensagem, fala, vim da live da Estela, quero minha sessão clareza e a gente vai marcar um dia para conversar. Só nós, né? Fora aqui da... Joia. A Bia, ela atende online, tá, gente? Então, dá para atender em qualquer lugar do Brasil. Fiquem tranquilos. Ela já me atendeu o Miguel. Exatamente. Foi super positivo. É um profissional que eu indico de olhos fechados. A gente tem comentário aí, Estela? Eu não tô conseguindo ver. Tá, eu acabei de ver um.
A partir de quando tem que haver rotina com a alimentação? Então, é importante, até você vai falar mais do que eu aí sobre a previsibilidade, né? Que a gente sempre fala, que Sim, a criança saber o que vai acontecer. O ideal seria que essa rotina existisse desde o primeiro dia da introdução alimentar. Não para você ter que seguir uma regra e ficar, meu Deus, passou meia hora da alimentação dele, ferrou. Não, não é isso. A questão é ter um horário mais ou menos para essa refeição acontecer. Então, é importante ter a rotina desde sempre. Não é isso? exatamente. A rotina desde sempre, mas ela não precisa ser engessada, como a Lia falou, né? A rotina gera previsibilidade e a previsibilidade gera segurança para a criança. E até para conectar de novo, rapidinho, só para conectar de novo com esses sinais internos. Então, eu vou ter fome sempre mais ou menos no mesmo horário se eu tenho uma rotina. Se cada dia eu como no horário, a minha fome fica bagunçada, eu não sei que horas eu tô com fome. Ou às vezes eu vou sentir fome logo depois de uma refeição, porque eu fiquei muito tempo sem comer. Então, a rotina é importante até para a criança saber as necessidades dela e para a gente conseguir atender de uma forma melhor, né? Exatamente, perfeito. Temos mais uma aqui, ó. Melhor oferecer alimentos diferentes na mesma refeição, na introdução alimentar, ou um por um? Então, eu sempre, para as pessoas que passam comigo, eu sempre oriento a começar um por um. Né? Então, na primeira semana, principalmente, eu falo, oferece um alimento salgado durante o almoço, uma frutinha. Mas depois da primeira semana, é super tranquilo oferecer mais de um. Né? É só uma coisa assim que também depende de cada profissional, que tem profissional que orienta repetir os alimentos. Então, dei a banana hoje no café da manhã, eu preciso dar a banana por 2 ou 3 dias, para ver se vai ter alguma reação alérgica. Se tem histórico de alergia, de intolerância na família, eu não oriento dessa forma. Eu sempre falo para, na primeira semana, repetir o mesmo alimento que deu no lanche de manhã e de tarde, mas só na primeira semana, para ver se vai ter alguma reação. Mas se correr tudo bem, depois a gente pode variar, não tem problema. Não precisa ficar repetindo. Se cada alimento que o bebê provar tiver que repetir 2 dias, ele nunca vai experimentar 10 alimentos. Né? Vai demorar um mês para explicar muitos alimentos. Então, exatamente. é importante variar bastante, não tem problema. Joia. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou abrir também uma caixinha de perguntas lá no Story sobre introdução alimentar, daí se alguém tiver alguma pergunta, pode ir lá também, aí eu vou te marcando. Isso. Pessoal, vamos seguir a Bia, que ela traz sempre muita informação bacana pra gente, tá? Não só de introdução alimentar, mas é uma nutricionista que eu indico de olhos fechados. E aproveitem o bônus que ela está dando para vocês. Me mandem mensagem. Então, muito obrigada pelo convite, Estela. Acho que a gente tem que finalizar o horário, né? Isso. Mas tá joia, Bia. Muito obrigada, viu, pela participação. Foi maravilhoso. Obrigada a você. Beijo. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.